Então agora nós vamos ver as cargas formais em estruturas de ressonância. Temos esse carbono aqui, ó, com carga formal positiva, porque ele está fazendo apenas 3 ligações. Esse par de elétrons livres do nitrogênio pode vir e formar uma ligação π entre o carbono e o nitrogênio. Aí teríamos essa estrutura de ressonância, o carbono sem carga formal, porque ele está fazendo as suas 4 ligações, porém o nitrogênio vai estar com uma carga formal positiva. Então o que podemos falar aqui? Se a primeira estrutura de ressonância apresentar uma carga formal positiva em um determinado elemento, todas as outras estruturas de ressonância também vão apresentar uma carga formal positiva, porém num átomo diferente. Aqui na de baixo temos essa estrutura de ressonância, o oxigênio com uma carga formal negativa, está com 3 pares de elétrons livres, ele pode pegar um desses 3 pares de elétrons livres, fazer uma ligação π entre o carbono e o oxigênio. E, consequentemente, esse par de elétrons aqui da ligação π vai se transformar num par de elétrons livres nesse carbono. Consequentemente, o oxigênio fica sem carga formal e esse carbono, que está com um par de elétrons livres agora, fica com uma carga formal negativa. Então, da mesma maneira que falamos aqui no caso de cima, a primeira estrutura de ressonância apresenta uma carga formal negativa, então as outras também vão apresentar uma carga formal negativa, porém em outros átomos. Agora, essa estrutura de ressonância, ó, tem um carbono com carga formal positiva, porque ele está fazendo apenas 3 ligações, então tem um hidrogênio ligado nele. Esse carbono positivo vai atrair o par de elétrons da ligação π em sua direção. Então, esse carbono que estava sem carga formal, ou seja, estava fazendo as suas 4 ligações, agora ficou fazendo apenas 3 ligações, consequentemente vai estar com a carga formal positiva. Então, de novo aqui, ó, começamos com uma carga formal positiva e a carga formal positiva permanece na estrutura, porém num átomo diferente. E nessa última estrutura de ressonância, o oxigênio vai fazer com que o seu par de elétrons livres se transforme numa ligação π. Consequentemente, o par de elétrons da ligação π entre esses 2 carbonos vai se transformar num par de elétrons livres no carbono mais distante da dupla que se formou. Como esse oxigênio aqui agora está fazendo 3 ligações e tem um par de elétrons livres, ele vai apresentar uma carga formal positiva. E esse carbono que está com um par de elétrons livres vai ficar com a carga formal negativa. Começamos então de uma estrutura de ressonância sem carga e passamos para uma estrutura de ressonância com carga. Ou seja, se nós criarmos numa estrutura de ressonância uma carga positiva, automaticamente vai ter que ser criada também uma carga formal negativa em algum átomo da estrutura. Vamos continuar aqui falando de cargas formais. O oxigênio, um par de elétrons livres dele vai se transformar numa ligação π entre ele e o carbono. E o par de elétrons da ligação π vai virar par de elétrons livres no oxigênio de cima. Esse oxigênio aqui de baixo está com a carga formal negativa, ele perdeu a sua carga formal negativa porque agora ele está fazendo 2 ligações com o carbono. Consequentemente, esse oxigênio que estava sem carga formal passou a ter uma carga formal negativa porque está com 3 pares de elétrons livres e apenas uma ligação. Como essas 2 estruturas de ressonância são iguais, o mais correto seria representá-la pelo híbrido de ressonância, com o pontilhado onde eu tenho as duplas ligações nas estruturas de ressonância e carga parcial negativa nos 2 oxigênios, porque nas 2 estruturas de ressonância eu tenho a carga negativa ora num, ora no outro, ou seja, essa carga parcial negativa está dispersa entre esses 2 oxigênios. No segundo exemplo, nós temos uma dupla ligação entre o carbono e o oxigênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele pode puxar os elétrons da ligação π para ele. Dessa forma, o oxigênio fica com 3 pares de elétrons livres. Então, uma carga formal negativa. O carbono está fazendo 3 ligações, uma carga formal positiva. Ou seja, começamos de uma estrutura de ressonância sem carga formal
Então passamos para uma estrutura de ressonância com carga formal, né? Com carga formal. Deixa eu colocar o formal aqui, formal. Porém, como eu partir de uma estrutura sem carga formal, eu tenho que colocar uma positiva, uma negativa e uma positiva. Eu tenho aqui um carbono, tá? Com carga formal positiva, vizinho a um carbono com uma ligação π, então a ligação π pode se movimentar em sua direção. Porém, agora nessa estrutura de ressonância, eu vou ter esse carbono agora fazendo 3 ligações, então por isso a carga formal está nele. Então agora vamos começar a ver as condições para que ocorra a ressonância. A primeira condição é a existência de um par de elétrons isolado próximo a uma ligação π. Todos esses 6 exemplos apresentam essa condição, par de elétrons isolados num carbono ou num átomo vizinho a um outro átomo que apresenta uma ligação π. Nessa condição, a movimentação dos elétrons será essa. Par de elétron isolado se transforma numa ligação π e a ligação π se transforma num par de elétron isolado no átomo mais à frente. Aí teríamos então essa outra estrutura de ressonância. Segundo exemplo, par de elétron isolado se transforma numa ligação π e a ligação π se transforma num par de elétron isolado no átomo mais à frente. Aí teríamos essa estrutura de ressonância e agora o nitrogênio com uma carga formal negativa. No terceiro exemplo, par de elétrons isolados se transforma numa ligação π se transforma num par de elétrons isolado no átomo mais distante. Teremos essa estrutura de ressonância, esse carbono com um par de elétrons isolado, então agora ele que está com a carga formal negativa. No quarto exemplo, par de elétrons isolados se transforma numa ligação π e ligação π se transforma num par de elétrons isolado no carbono mais distante da dupla que se formou. Ficamos agora com essa estrutura de ressonância, o oxigênio fazendo 3 ligações, né, uma dupla e mais uma ligação simples com o hidrogênio, então ele está com a carga formal positiva. O carbono, esse aqui agora, com um par de elétrons isolado, uma carga formal negativa. Par de elétron isolado se transforma numa ligação π e ligação π se transforma num par de elétrons isolado no átomo mais distante da ligação π que se formou. Chegamos nessa estrutura de ressonância, esse oxigênio aqui de baixo fazendo 3 ligações e um par de elétrons livres, então ele tem que ficar com a carga formal positiva, enquanto o oxigênio de cima, com 3 pares de elétrons livres e apenas uma ligação, ficou com carga formal negativa. E no último exemplo, o nitrogênio com um par de elétrons isolado, que vai se transformar numa ligação π, e a ligação π entre o carbono e o oxigênio vai virar um par de elétrons livres no oxigênio. O nitrogênio agora se encontra fazendo 4 ligações, então ele vai ter uma carga formal positiva. O oxigênio com 3 pares de elétrons livres e apenas uma ligação fica com uma carga formal negativa. A segunda condição para ocorrer a ressonância é a existência de um par de elétrons isolado próximo a um átomo com uma carga positiva. É o que acontece nessas duas situações. Então, a movimentação de elétrons vai ocorrer da seguinte maneira. O par de elétron isolado vai ser atraído pelo átomo que está com carga positiva e vai se transformar numa ligação π. Chegamos, então, nessa segunda estrutura de ressonância. Tanto o oxigênio quanto o carbono agora sem as suas cargas formais, porque eles estão fazendo os números adequados de ligações. E aqui no segundo exemplo, esse carbono com carga formal positiva vai fazer com que esse par de elétrons isolados se transforme numa ligação π entre ele e o oxigênio. Dessa maneira, a gente consegue chegar nessa estrutura de ressonância, o oxigênio fazendo 3 ligações e um par de elétrons livres, então agora é ele que vai ficar com a carga formal positiva.
Terceira condição para ocorrer uma ressonância é uma ligação π próxima a um átomo com uma carga positiva. Então vai acontecer basicamente a mesma coisa do caso anterior. O átomo de carbono com carga formal positiva vai atrair os elétrons da ligação π em sua direção e, consequentemente, a ligação π muda de posição, formando essa segunda estrutura de ressonância com esse carbono com uma carga formal positiva. Aqui no exemplo de baixo acontece a mesma coisa, ó, carbono com carga formal positiva puxa a ligação π em sua direção. Chegamos nessa segunda estrutura de ressonância com esse carbono com carga formal positiva. A ressonância pode continuar ocorrendo, esse par de elétrons vai mudar de posição, ó, vai ser atraído pelo carbono positivo. Aí passamos agora para essa terceira estrutura de ressonância com esse carbono com carga formal positiva. A ressonância continua ocorrendo com a movimentação dessa ligação π. Aí chegamos nessa última estrutura de ressonância com a carga formal positiva no carbono da extremidade. A quarta condição para ocorrer a ressonância é a presença de uma ligação π entre dois átomos com diferença de eletronegatividade. Dessa maneira, o átomo com maior eletronegatividade, que no caso aqui é o oxigênio, puxa a ligação π para virar par de elétrons livres nele. Chegamos nessa estrutura de ressonância, o oxigênio com 3 pares de elétrons livres e uma ligação simples fica com carga formal negativa, o carbono com 3 ligações fica com a carga formal positiva. E agora a última condição para que ocorra a ressonância é a existência de ligações duplas conjugadas em um anel. O que seria ligações duplas conjugadas? Uma sequência de dupla, simples, dupla e assim por diante, como nós podemos ver aqui no benzeno. Quando a estrutura apresenta essas ligações duplas conjugadas, elas se movimentam, tá? Simultaneamente, e uma segunda estrutura de ressonância é formada.